Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec, e ele pode ser também acompanhado pelas redes sociais. O Vale do Mucuri é uma região mineira com mais de 300 mil habitantes. É formada por 23 municípios, sendo que um dos principais é Teófilo Otoni, conhecido por sua economia voltada às pedras preciosas. Nosso convidado de hoje contribui de forma marcante com o crescimento educacional daquela região. Ele nasceu em Teófilo Otoni em 1948 e ingressou na Polícia Militar em 1972. Entrou para a reserva como coronel, tendo chegado ao posto de comandante do 19º Batalhão. Durante esse tempo foi o responsável pela implantação do Colégio Tiradentes, em Teófilo Otoni. Ele é maçom, empresário da área de educação e é escritor, tendo 4 livros publicados e sendo um em fase de edição. Logo após o intervalo eu volto para falar com esse convidado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Davi Bragante, sou colaborador do UNEC. Estou aqui hoje para parabenizar toda a equipe do Começo de Conversa pelo sucesso e alcance do programa. Um abraço ao professor Eugênio. Os nossos agradecimentos, nosso abraço ao nosso colega Davi Bragante, ele que é funcionário do Casu e trabalha no setor de RH. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie o seu comentário, a sua sugestão, ou mande seu recado através do WhatsApp 033 98899 2831. Vou repetir o número 033 98899 2831. Vamos começar agora o nosso bate-papo com o convidado de hoje, que é advogado, militar da reserva, empresário e escritor, o Coronel Petrônio Dantas. Coronel, você é muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa. Muito obrigado, professor. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Como é que está lá o Teófilo Otoni? Teófilo Otoni, vai tudo bem, certo? O Teófilo Otoni é com aquela cultura sugêneres, né? Que apesar de ser uma cidade de quase 170 mil habitantes, ainda carrega ainda as características de uma cidade interiorana. Vamos dizer assim, eles falam fazendão, né? As pessoas se conhecem. Se conhece, quase todo mundo conhece as famílias. E por uma questão cultural que eu demorei a entender, somente hoje que eu vim entender por que isso, sempre quando uma pessoa que era mais idosa do que você, quando eu ainda era jovem, nunca perguntava meu nome, perguntava quem é seu pai, você é filho de quem? É filho de quem? E eu falei, gente, eu cheguei lá, o tenente da Polícia Militar, eles continuavam me perguntando, você é de qual família? Agora eu entendi por quê. Porque eu já não conheço os rapazes, os jovens de hoje, para eu chegar nas origens dele, eu tenho que perguntar quem é o pai. O pai dele eu conheço, os pais eu conheço, entendeu? Quer dizer, eu faço de tudo para perguntar como é que você chama, você trabalha com o quê? Né? Apesar de que eles fazem essas perguntas. Quanto é que você ganha? Alguém encontrar com seu filho lá e perguntar se é filho de quem? Ele vai falar, sou filho do Coronel Petrônio. Aí pronto, tem referência. Aí ele é de casa. Aí abre porta, né? Sim. Abre porta. Você falou do seu pai viveu 100 anos? 102. 102 anos. Que coisa boa, hein, rapaz? Ele fez a passagem em 19 de dezembro do ano passado. É mesmo? 19 de dezembro. Seu pai era oficial da Justiça? Oficial de Justiça. E sua mãe professora? Professora. E quantos irmãos, Coronel? Nós éramos 12, hoje nós somos 10. 10. E na carreira militar só o senhor? Não, eu tenho um irmão, o meu irmão mais velho, o Orlando, que ele é sargento da reserva também. E ele tem 3 filhos. Um deles é major. Inclusive, eu me orgulho muito disso, que é diretor do Colégio Tiradentes em Teófilo Otoni, o colégio que a gente criou, certo? Tem um que é segundo tenente e tem um terceiro sargento, que é filha do sargento Orlando. Certo? Muito bem. Essas são nossas raízes na Polícia Militar. Você tem Militar. sobrinho lá também? Sobrinho. Eu quero falar daqui a pouco sobre o Colégio Tiradentes. Perfeito. Que foi construído enquanto o senhor era comandante lá do Isso. batalhão, né? Mas eu vou fazer um parênteses rapidinho. O senhor falou Tolotone, eu quero falar sobre isso.
Porque o pessoal fala Tolotone. O senhor veio só falar Tolotone, Humberto Luiz. Humberto Luiz, você já sabe quem é Humberto Luiz, o Teoflotone? Não tem jeito. O Humberto Luiz está em Caratinga. Mas aquilo é de Teoflotone, né? Aqui não sai de lá não. Toda semana está lá. Ele, inclusive, a gente tem participações de vida em comum, eu mais novo e ele mais velho, ele era muito amigo das minhas tias, entendeu? Chegou a ser dois de uma tia minha. Era a época. Então nós tivemos assim uma convivência boa, né? Muito boa, inclusive posteriormente, quando ele já estava em Caratinga, essa convivência continuou com o pai deles, né? Uma pessoa uma pessoa conhecidíssima lá em Teoflotone e muito amigo da gente, os irmãos dele, entendeu? Fausto, que era tenente da antiga polícia ferroviária, entendeu? Né? Que faleceu, tinha o João, João Seodoro, que era filho dele, Gilberto mais velho, há muito tempo faleceu, então era uma família ligada. Era uma família do Humberto, eu tenho uma consideração muito grande por eles. Né? Tem uma história do Sonor, né, de Teoflotone, e eu tive a oportunidade até de escrever uma crônica sobre isso, porque o Sonor trabalhava no cemitério, trabalhou muito tempo como coveiro. Né? Sim. E toda vez que morria alguém no cemitério de Teoflotone, ele disse que as almas iam para o muro principal do cemitério e ficava falando assim, quem morreu foi fulano, e já apostando, deve ter sido fulano. Porque já sabia mais ou menos pela idade do pessoal, né? Quem é que tinha morrido. Quando o Sonor morreu, as almas estavam lá, virou uma e falou, hoje não tem aposta, quem morreu foi Sonor. Falou, foi mesmo. Mas por que todo mundo, as almas sabem que foi Sonor? Por conta da raparigada que está vindo na frente do enterro. Você já viu contar essa história? A raparigada na frente do enterro. Diz que o Sonor gostava muito de almoezada danada. Ele realmente era isso mesmo. Ele tinha ele tinha umas coisas diferentes. Por exemplo, ele tinha trauma de ver alguém chorando em enterro, velório, ele não gostava. Chamava atenção na hora e ficava nervoso. Você está chorando por quê, rapaz? Eu já estou enterrando fulano de tal, que é seu pai, sua mãe, eu vou enterrar você também. Ele tá lá, né? Eu quero ver você chorar. Ele viveu muitos anos também, né, Sonor? Viveu muitos anos. Sonor foi maçom. Muitos anos. Né? Isso, foi maçom já? Inclusive da minha loja, Filadélfia. Filadélfia. Eu até ajudei na iniciação. O senhor está quanto tempo na maçonaria? Eu estou 44 anos. 44? Está perto de virar... 1974. Comendador? Receber a comenda do Dom Pedro com 50 anos. Realmente. Eles dão comenda quando o sujeito já está nem conseguindo segurar a comenda mais, né? O senhor foi comandante quanto tempo lá do batalhão de Teoflotone? A minha história na Polícia Militar de Teoflotone, ela é um pouco diferente, certo? Porque eu saí aspirante oficial em 72 e fiquei em Belo Horizonte. E naquela época, eu fazia um curso de engenharia elétrica. Você estudava, era aluno do curso de engenharia? Isso, na Universidade Federal. E chegou a terminar? Daí não. E o segundo ano, naquela época, a Polícia Militar não via com bons olhos os oficiais que estudavam, porque eles achavam que estava fazendo um trampolim, formava e ia embora. Né? E não ia trabalhar. Né? Então eu fui transferido por causa disso para Valadares. E lá eu tive que trancar minha matrícula. E tentei continuar na época do MIT, né? Que tinha o Valadares, do MIT e tal, mas já estava matriculado também no MIT. E teve um problema em Teoflotone, e naquela época eles não mandavam o oficial da terra, que nasceu lá, comandar em lugar nenhum. O oficial que nasceu em determinado lugar não podia ser comandante lá. E resolveram me mandar para Teoflotone. Eu falei, gente, mas não, eu sei que tem que ir para lá, porque o tenente que está lá sofreu um atentado, né? E está sem ninguém. Você de lá, você vai fazer igual aquele povo lá. Foi aí que eu perdi realmente o curso de engenharia e fui para Teoflotone com a promessa de voltar em 3 meses depois que eu arrumasse a casa. A casa. E esses 3 meses, quando eu voltei para vir embora, tinha trocado o comandante. Eu mostrei para ele o papel que o outro comandante tinha escrito comprometendo, que eu pedi para ele ser escrito. Ele só olhou, na época, o saudoso Coronel Xavier. Ele olhou o papel e falou, ô menino, eu tinha 24 anos. Vê se você está vendo minha assinatura aqui. Eu falei, não estou não. Então volta para sua casa do Teoflotone e tenha bom proveito lá. E foi aí que meus pais de Teoflotone, eu ainda era solteiro, eu conheci a Maria Laura e fiquei muitos anos em Teoflotone como tenente comandante da companhia do 6º Batalhão. Tive
3 filhos, todos de Teoflotone, todos filhos de tenente, né? Filho de tenente. E acabei ficando por lá, assim. Eu tinha saídas esporádicas, entendeu? Mas ia e voltava, eu fiz em Valadares há alguns anos. Entendi. Mas a minha base sempre era Teoflotone. E eu acho, eu até afirmo, que o auge do meu oficialato foi quando eu era tenente comandante da 4ª Companhia de Teoflotone. Apesar de que, em 97, eu voltei como tenente-coronel para comandar o 19º Batalhão. Muito bem. Fiquei durante 3 anos, certo? E foi uma experiência muito boa. Foi ali que eu coroei a minha profissão da Polícia Militar, né? E foi um tempo de glória. Dona Laura é de Teoflotone mesmo? Ela é de Teoflotone. Ela nasceu em Tambacuri e ainda bem pequenininha, Tambacuri e Teoflotone é tudo junto ali. É tudo junto, são próximos. Faz parte da grande Teoflotone. A grande Teoflotone. Deixa o pessoal de Tambacuri ouvir isso. A grande Teoflotone. Eu quero, nosso tempo no primeiro bloco está acabando, eu quero voltar no segundo bloco para falar um pouco de educação. Certo. Colégio Tiradentes, falar da sua experiência no ensino superior. Você não sai daí, a conversa está muito boa, nós estamos conversando com o coronel Petrônio Dantas, ele que é lá de Teoflotone e veio a Caratinga especialmente para esse começo de conversa. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo de Conversa. Hoje recebendo aqui a visita do Coronel Petrônio Dantas, ele que é lá de Teoflotone. Coronel, eu terminei o primeiro bloco falando que eu queria falar de educação. Eu queria começar com o Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes de Teoflotone que é uma referência na educação na região. Ele foi implantado enquanto o senhor era comandante? Sim. Logo que eu assumi o comando lá do 19º Batalhão, eu já fui com o propósito de tentar conseguir a unidade do Colégio Tiradentes para Teoflotone. Porque esse colégio só existe onde tem unidade da Polícia Militar, até o nível batalhão. Certo? E nem todas as cidades têm. E foi realmente uma luta muito grande que nós empreendemos junto ao governo do Estado para implantar o Colégio Tiradentes lá. Certo? E no tempo que eu comandei lá, eu saí deixando o colégio pronto para inauguração. E já estava tudo designado. E o colégio hoje realmente é uma referência e eu tenho um orgulho pessoal em relação ao Colégio Tiradentes também, porque hoje quem dirige o colégio lá, o diretor militar do colégio, é o Major Anderson Dantas, que é meu sobrinho, filho do meu irmão, Sargento Orlando. Ele é que é o diretor do colégio. Então isso aí completa a minha alegria, a minha satisfação e meu orgulho de ter criado o Colégio Tiradentes. E foi a sua primeira experiência com a educação? Quer dizer, sem ser como estudante, claro. Foi a sua primeira experiência? Porque depois disso, o senhor entrou para o ensino superior, o senhor tem uma experiência muito importante ali nessa parte de Teoflotone e região, né? Na verdade, apesar de eu ser polícia militar, né, tem até, o pessoal fala uma coisa interessante, que é o relacionamento entre a educação e as armas. Ele fala assim, nem cora o livro de ombrear-se com o sabre e nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Mas, na verdade, eu sempre, pelo fato de eu ter sido filho de professora, diretora de escola primária, né, eu fui criado como filho da professora, então sempre teve aquela rede de educação e chegando no 19º Batalhão, a minha vontade realmente foi de começar a ter a possibilidade de realizar, entendeu? Os sonhos onde minha mãe viveu a vida inteira e eu vi ela vivendo ali. Sua mãe foi professora primária. Primária. Professora primária. Que mandava na cidade igual prefeito, não era? Era respeitada igual prefeito, é uma autoridade. Tanto mandava o prefeito, como mandava a régua dela, né? Mandava. Porque não só os alunos dela apanhavam, mas quando ela ia bater na gente, se tivesse um colega da gente que ela nem conhecia, apanhava também. Batendo todo mundo. Estava andando com a gente. Tá brava, né? Então foi isso. E a sua mãe é professora, seu pai é oficial de justiça, isso. Todos dois pessoas esclarecidas, né? Sim. O gosto pela leitura, por estudar, quer dizer, essa motivação para estudar vocês tiveram desde cedo, né, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma, certo? E a que mais nos incentivou foi realmente a minha mãe, né? Ela
com todas as dificuldades, sempre colocava a gente nos melhores colégios de Teófilo Otoni para poder estudar, certo? Ela sempre se preocupou com isso e a gente é muito grato a ela, certo? É muito grato a ela por essa preocupação. O senhor falou aí da relação aí da armas e educação, né? Eu me lembrei porque o senhor entrou participou do ensino superior muito em sintonia lá, numa parceria com o padre, que é o padre Joel. Isso, né? isso. Aí eu fiquei me perguntando, padre e militar, o militar passa a rezar mais ou o padre fica mais disciplinado? Como é que é isso? Eu costumava dizer o seguinte, que nós dois sempre demos certo, que a gente se orientava numa máxima, né? A gente era o seguinte, a gente tentava conseguir alguma coisa com relação à educação, certo? Ele tentava primeiro usando as beneplácias de Deus, que era uma oração, né? Uma oração. Quando a oração não dava certo, eu chegava com cacetete. Então vamos rezar aqui. Por isso que equilibrou. Para ver se não está dando certo, não, coronel. Pode descer o cacete. É boa isso. E qual foi a experiência do ensino superior sua? O senhor ainda está no processo trabalhando na educação ainda na região? Sim. Ali foi o seguinte, o padre Joel, ele me chamou junto com o bispo Dom Diogo na época para criar uma faculdade, uma escola superior, de ensino superior, né? E ele estava fazendo aquilo porque o seminário maior, ou menor, não sei, lá de Teófilo Otoni, estava mudando para Diamantina e ia vagar o prédio. Eles me chamaram, eu vi logo que era a oportunidade que eu sempre quis de trabalhar no ramo da educação. E assim foi. Montamos o Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis, lá em Teófilo Otoni. Conversamos, fomos autorizados pelo MEC a funcionar. E, posteriormente, que foi uma fase que muito me orgulhou e que muito me ajudou no ramo da educação, foi essa parceria que a gente fez com o UNEC, que foi uma parceria que durou 9 anos lá. Foi muito proveitosa, eu tenho saudades desse relacionamento. Inclusive, com o professor Eugênio, né? Nós o conhecemos devido a essa parceria que a gente teve lá. E foi uma amizade que surgiu dentro da educação e hoje ela está dentro das nossas famílias. Né? Então, nos tornamos compadre, né, coronel? Compadre, exatamente, nos tornamos compadre. Então, é uma pessoa que a gente, da minha família, tem alta consideração, porque e outras pessoas também admiram a nossa amizade. Admiram a nossa amizade. Vocês terminaram a parceria, encerrou, e vocês continuam amigos. Amigo, claro. Então, aí, dessa parceria encerrada, nós continuamos com uma parceria, isso era, eu e o padre estavam nisso, e continuamos com uma parceria com o polo da Universidade de Uberaba, em Teófilo Otoni. Já em 2000... Uniub, né? Uniub, que é o ensino à distância, né? Isso. A nossa parte é o ensino à distância. E já o ano passado, essa parceria minha e o padre resolveu sair e vendeu para o meu filho, o Christian Chester, e nós então, até hoje, nós estamos lá com o polo da Universidade de Uberaba, né? E que são cursos superiores à distância. E a gente também está na área de educação com a empresa chamada Educar do Brasil, que nós já são cursos profissionalizantes. Já tivemos polos até aqui em Caratingas, né? E a gente continua lá. Nós, a Educar do Brasil, hoje o carro-chefe dela é o curso de auxiliar de saúde bucal, ASB, bucal, certo? Muito bem. A gente tem ele presencial e nós somos dos primeiros no Brasil a implantar o ASB online. Certo? Isso é um curso, esse é curso a nível técnico? Ele é a nível de cursos livres. Livres. Muito bem. Mas depende da autorização do Conselho Federal de Odontologia, porque quem certifica são eles. São eles. Entendeu? Então a gente deve ter formado mais de 2.000 alunos para o mercado, porque o Conselho exige que o auxiliar seja formado. As prefeituras já têm auxiliar de saúde bucal, exige também, né? Então a gente está lá com o polo da Uniub, está com a Educar do Brasil, no mesmo bloco, e estamos agora inaugurando, que também é uma realização, a Escola de Segurança Privada Filadélfia,
que é uma escola que forma vigilantes armados, né? Ah, muito bom. E a gente está no período de término do nosso stand de tiros, né? Para talvez aqui no mês, 2 meses, se Deus quiser, a gente está recebendo os alunos lá. Porque a gente, são poucas escolas que existem, né? Na nossa região, lá de Aulotânia é a única, é a primeira e a única, certo? É um tipo de educação diferente, entendeu? E necessário, porque os vigilantes formados eles precisam reciclar. E para reciclar, eles têm que ter escola. Às vezes vão para Belo Horizonte, para fazer essa reciclagem, certo? Então a gente está lá nessa área da educação, continuamos ainda na área da Bacana. educação. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Não, O tempo passa rápido demais. Eu quero falar ainda com o senhor sobre... Quero ver se eu posso ter a sua opinião pessoal sobre a questão do desarmamento, falar um pouco de política, falar dos seus livros. Certo. Né? E você não sai daí, nós voltamos já já. Eu quero aproveitar, porque nós estamos aqui estamos aqui nos nossos estúdios com a presença do Christian Chester, que é filho do coronel, deixar nosso abraço para ele. Mandar um abraço para o padre Joel, foi citado aqui, e para o Humberto Luiz. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, o NEC TV e TV Sistec. E hoje tendo a alegria aqui de receber o nosso amigo, nosso compadre, Coronel Petrônio Dantas. Coronel, vamos falar de livro um pouco? O senhor está lançando aí O Filho da Viúva. É um livro de crônicas. Isso. Esse é o 4º ou 5º livro do senhor? Esse é o 5º livro. O 5º livro. Eu tive a honra de prefaciar, né? Sim, Fiquei muito sim. honrado. Por sinal, eu tive até um pouco de dificuldade, não de transcrever o que você escreveu, que é sinal muito bem posicionado. O difícil foi escrever tudo o que o professor Eugênio é. Tinha que fazer outro livro. É só botar lá, Eugênio Gomes, meu amigo. De que trata esse livro, Coronel? Os Filhos da Viúva. Os Filhos da Viúva é um livro de crônicas que ele é prefaciado pelo meu compadre, pelo seu Eugênio. Ele é apresentado pelo grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, nosso irmão Bahia. E também ele é um livro que eu faço crônicas e já aviso de capa que são crônicas por fatos que passam em tempos maçônicos ou fora dos tempos maçônicos, que são coisas gozadas, coisas interessantes e que passam despercebidas. Então eu tento contar aquilo de uma forma descontraída, entendeu? E sem ferir, hora nenhuma, os nossos sagrados mistérios e os nossos rituais, né? São crônicas que qualquer maçom vai entender melhor, mas ele é preferencialmente dirigido para maçom, mas qualquer pessoa que pegar o livro, ele vai entender, a não ser quando eu faço algumas abreviações típicas nossas. Mas é um livro que pode ser lido realmente por qualquer outra pessoa. E no mesmo sentido, eu já publiquei o livro A Sombra do Bode, que é desse mês, são crônicas também, que eu estou reeditando, fazendo a 2ª edição agora do livro A Sombra do Bode. E esse livro da Sombra do Bode ficou muito conhecido. Tem até uma das crônicas lá que transformou-se em peça teatral, sabe? E a gente está também reeditando. E sobre os outros livros, eu tenho, por exemplo, um livro que chama-se Ao Redor da Fogueira, que também são crônicas mais dirigidas para o interior, porque a gente é do interior, seguindo isso Ao Redor do Fogão. O fogão, também, bacana. Que são crônicas... O cotidiano ali da família, em volta do fogão de lenha, aquela história toda, né? Exatamente. Bacana. E eu não, quer dizer, não posso... Se é o escritor, você sabe, né? A gente começa a escrever, aí você não consegue parar, né? Porque você termina uma coisa e já vai passar para o outro livro. Tem uma colega nossa que é a Marilene Godinho, e ela fala que escrever é igual tirar água de mina. Você vai tirando e a água vai nascendo mais, né? E depois você não sabe de onde é que veio aquilo. Você não sabe de onde aquilo vai, mas não consegue mais parar. Que bom, né? Que bom que é assim. O coronel tem neto.
Eu tenho uma neta. Uma neta? Mas quantos anos, senhor? 4 anos. Que experiência boa. É diferente de filho, né? Eu tenho um motivo diferente de quase todo mundo de aproveitar e de admirar essa experiência por um motivo simples. Eu tenho 3 filhos, tive 3 filhos. O Christian Chess, todos eles em situação, conseguiram vencer os estudos, o Chess é advogado. Eu tenho uma filha que é médica, que trabalha lá em Teoflotone, né? Trabalha em Teoflotone, e tinha uma filha dentista que dirigia do Carro do Brasil. Né? Ela era periodontista e estava fazendo mestrado lá na Universidade lá em São Paulo. Lá do Mantico, entrega assim. E a minha filha, ela engravidou-se do primeiro filho e foi ter o filho. Eu fui com ela ao hospital para ter a filhinha dela, né? Eu só sei que daquela alegria ali, eu entreguei minha filha na porta e meia hora eu recebi ela morta. Não é fácil. Então ficou muito difícil. Então essa filha que ficou, então a gente tem um amor dobrado da Ana Cristina, então um amor dobrado. Hoje a gente faz cria ela com compartilhados, né? Compartilhado. Com o pai dela, pai, é bacana. E a outra avó dela e a gente. Fez a passagem, mas deixou um presente bacana demais para vocês, né? Sim. E a experiência de ser avô é muito boa, né? Nossa Senhora. Muito boa, né? Coisa. A gente parece que fica meio... Não sei se com menos responsabilidade, mas o caso do senhor é meio diferente, porque eu sou meio pai também. Então tem que criar meio como pai. Eu que tenho neto, por exemplo, e ele tem o pai e a mãe, eu só faço a bagunça. Eu falo, o pai e a mãe que traz de arrumar psicólogo para ele. Assim. Não é assim? É assim mesmo, exatamente. Bacana demais. Minha filha a minha neta é minha filha com açúcar. Coronel, o senhor está aposentado há quanto tempo já? Eu aposentei no ano 2000, quer dizer, 2000. uns 8 anos. Mas eu sou um sujeito antenado, homem que está na educação superior, e acompanha isso. Eu queria tocar em 2 temas com o senhor. Primeiro, que recentemente o Temer anunciou que não é candidato mais a... Isso. O senhor chorou? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu acho que, na minha opinião, ele tentou fazer muita coisa num tempo muito curto. Muito curto, né? E aventurou-se, assim, a problemas estruturais que mexeram nas estruturas do povo brasileiro. Eu, como cidadão, eu acho que ele deveria ter cometido mais, certo? E feito seu mandato tampão ali, e essas causas pétreas aí que ninguém nunca conseguiu, ele queria conseguir isso em 2 anos. Reforma de Previdência, reforma exatamente. Um monte de coisa, né? Todas essas reformas que realmente ele viu que ele não iria conseguir. De vez em quando, e principalmente nesse período todo aí da Lava Jato, né? Que a corrupção foi escancarada, né? Foi escancarada mesmo. Então, de vez em quando a gente ouve falar, militar, porque o militar vai acabar assumindo o poder. O senhor acha que vê alguma possibilidade nisso, não? Quer dizer, não. O militar querer dirigir país de novo? Eu não vejo uma possibilidade de forma. Aliás, os militares, eles não querem isso. A primeira experiência não foi boa. Não foi boa, né? Os militares. Eu digo isso porque eu participei dela, porque eu estava nativo na época, certo? Eu participei desse governo, assim, entre aspas. Eu não era do governo, mas eu já estava na política aeronaval e eu participei. Mas eu acho que a experiência dos militares, ela realmente não foi boa, não. Certo? A questão do desarmamento, o senhor aí, certamente, como aposentado, eu nem sei, mas o policial, ele continua com direito a armamento? Continua. Né? Continua. E o cidadão comum? Quer dizer, tirar a arma do cidadão comum? Como é que o senhor vê isso? Eu achei que o maior erro que esses governos atrás cometeu foi sobre o desarmamento do cidadão de bem e armar o bandido. Sabe? E nós pagamos caro com muito sangue, muitas vidas humanas por causa disso. Sabe? Não tem cabimento. Eu não vejo isso de uma forma benéfica de jeito nenhum, porque o que virou isso aí? Um assaltante, ele para tranquilamente a motocicleta lá do seu carro e ele está consciente, muito consciente, de que você não tem nada para reagir. Não tem nada, Quer dizer, você é uma vítima ali dominada, como eles falam, está dominado. Então eu acho, é lógico que a coisa não poderia ser aberta
como talvez tem alguns estados dos Estados Unidos, mas eu acho que o cidadão, começando pela área rural, que já está praticamente a caminho, deveria ter a sua posse de arma, e não porte. E passar isso para o cidadão, você não ia dar o porte de arma para qualquer um, mas tem que provar que tem condições ele tem que passar por aqueles trâmites que hoje tem, mas é muito difícil, dificulta muito o porte e a posse. Eu ia passar lá, igual nós temos lá. Eu, talvez, na negócio de arma, eu sou meio suspeito de falar que a minha escola, a Escola de Segurança Filadélfia, uma das missões delas é de legalizar armas para quem tem porte. Muito bem. Entendeu? E tirar também o porte. Entendi. Então, mas fora disso aí, eu sou plenamente favorável que o cidadão volte cidadão consciente, cidadão de bem, volte a ser armado. Muito bem. Coronel, a conversa está boa, mas o nosso tempo, infelizmente, ele acabou, mas só tem um minuto aí para suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, por favor, deixar o recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, internautas, deixar o recado, Coronel, dando para nós. Foi um prazer muito grande estar aqui em Caratinga. É uma terra que eu aprendi a gostar, aprendi a amar, pelos todos os seus cidadãos, principalmente pelos amigos que a gente deixou por aqui. Volto a referir para o meu compadre, professor Eugênio, volto a referir-se ao meu amigo pessoal, o professor Antônio Fonseca, e vários outros professores aí da UNEC com quem nós convivemos há dezenas de anos, né? E para mim foi um prazer muito grande e agradeço muito pela oportunidade que me foi dada e também agradeço aos telespectadores que tiveram a paciência de nos assistir. Muito obrigado. Coronel, bacana demais, viu? Muito obrigado mesmo pela presença aqui. Começo conversa sempre à sua disposição aqui. Tá, muito Qualquer obrigado. dia nós vamos lá, a gente vai ao Antônio fazer uma visita lá naquele sítio bacana, chamar o Padre Royal lá para a gente comer uma carne de sol lá. Não é isso? Isso. E você que acompanhou o começo da conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.